Boa tarde, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Grande segunda-feira bonita, ensolarada, isso é bom demais. Graças a Deus, nós temos que agradecer e muito, por cada dia, por cada amanhecer, pela nossa saúde, pela família que nós temos, enfim, por tudo que Deus nos proporciona de bom. E alguma coisa que vem, algumas pedras no caminho, podem ter certeza, Deus vai proporcionar os recursos necessários para você superar tudo isso, para você passar por cima de tudo isso. Eu fico imaginando, agora de manhã, eu tinha postado algumas coisas, porque eu gosto muito de estudar as coisas, entender as coisas, Então, historicamente, eu tenho 52 anos de idade. Então, desde a minha infância, adolescência, eu tenho um certo conhecimento. Eu vi a vida passar, Eu tive contatos, eu convivi no meio social, enfim, eu não era um imbecil, eu era um cara que não enxergava as coisas. Eu aprendia muito com os meus pais, principalmente com o meu pai. E meu pai, eu nunca vi meu pai envolvido em situações que dizem respeito, por exemplo, a regime militar. Nunca vi. Meu pai nunca comentou nada disso comigo. Olha, 50 anos atrás, 45 anos atrás, eu me lembro sim que eu saía pra rua, tranquilo, eu chegava de madrugada em casa, eu não tinha medo de ser roubado. Drogas, era muito difícil. Às vezes quando lá na cidade surgia o assunto de que o menino estaria usando droga, a cidade inteira ficava sabendo, era uma vergonha para o menino e para a família. Era uma coisa assim que assustava. Todo mundo comentava na cidade, E uma cidade grandinha, Nessa época eu morava em Matão, era menino, embora seja São Carlense, eu morava em Matão porque meu pai prestava serviço lá. E eu me lembro que meu pai era uma pessoa super sensível, ajudava muitas pessoas, Meu pai, inclusive, por incrível que possa parecer, ele trabalhou em delegacia, Meu pai foi policial civil, foi da Força Pública e depois foi para a Polícia Civil, onde ele permaneceu até completar os seus 35 anos de trabalho. E eu vi ele ajudar muita gente, quem merecia, às vezes detento, que merecia ser ajudado, ser aconselhado, e ele fazia isso. Eu estava presente, eu era testemunha. Eu não via nada de ditadura, de tortura, eu não via nada disso, nada, absolutamente eu não vi nada disso. Eu tomei conhecimento lendo, e ouvindo pessoas falarem sobre isso, dando as suas versões, E depois, com o tempo, eu sou curioso, eu gosto de conhecer a história, eu fui buscando informações para que eu aprendesse cada vez mais. Eu queria saber os dois lados. É que nem dois filhos se desentendem. Chega em casa, um de cara virada com o outro. Você precisa, como pai, como mãe, ouvir os dois lados, as duas versões, avaliar bem a situação, e fazer justiça para que eles aprendam como se faz justiça, o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, Então, eu sempre costumo dizer nas minhas postagens, por exemplo, que existem situações que são cruciais, são decisivas, São situações que, infelizmente, elas são promovidas ou elas são provocadas, Essa é a minha... Nada acontece se não for provocado, Para cada ação, uma reação. Isso foi o que eu aprendi e tenho visto por aí, E passei 30 anos na Polícia Militar, Na abordagem de um marginal, eu gritava para ele não pegar a arma. Se ele pegasse a arma, ele correria risco de vida. Por quê? Primeiro, eu preciso preservar a minha e a de terceiros. Depois a dele. Então a dele é a última opção. Se ele pega a arma, ele morre. Ou é baleado e vai ficar com sequelas, etc e tal. Isso aconteceu várias vezes.
né? Mas em nenhum momento houve abuso, em nenhum momento ninguém passou por cima da lei. Eu, particularmente, não permiti, entendeu? Mesmo eu não estando no comando, teve situações que eu não estava no comando da situação e eu barrei o superior, ele ficou com raiva, mas eu barrei e acabou, porque eu estava dentro do que era direito. Eu sempre fui muito profissional, gostava de trabalhar dentro do direito. Então, eu gosto de trabalhar em cima disso. Então hoje, com meus 52 anos, eu busco a história cada vez mais, me aprofundo cada vez mais, porque eu quero saber o que foi certo, o que foi errado, quem acertou, quem errou, quem abusou, quem não abusou, que tipo de abuso ocorreram, por que esses abusos ocorreram, por que determinadas coisas aconteceram no Brasil. Não foi à toa, nenhuma folha cai se Deus assim não permitir. Então, é assim que funciona a minha cabeça. Eu posso até estar errado, eu posso até estar com, posso até estar, de certa forma, pensando de maneira errada, mas, sei lá, eu procuro sempre acertar. As pessoas de bem procuram sempre acertar. Eu posso estar equivocado, mas eu procuro acertar. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês que me acompanham? Porque, vejam, você nota um desembargador, né, dentro da sua sala, ar-condicionado, tudo bonitinho e tal, né? Esse desembargador, ele toma uma decisão, mas é uma decisão baseada em papéis, baseada em, lógico, embasada em leis, né, até leis constitucionais. E ele faz o que tem que fazer, ele ganha para isso, né? Mas o Brasil hoje passa por situações, momentos, crises, em que é preciso a autoridade, né, os legisladores principalmente, porque eles que criam as leis, eles irem lá, no meio da crise, né? Então, quando eu vejo um desembargador tomar uma decisão, para mim, na minha opinião, desculpem, a minha opinião, contra pessoas que estão morrendo, pessoas que precisam de socorro, pessoas que, pela minha experiência de mais de 20 anos na área de recuperação de jovens usuários, recuperação de vida, de dependentes químicos, mais de 20 anos atuei nessa área, 90% não aceita ir para um trabalho de recuperação. Eles não aceitam. Eles dão um monte de desculpa, dizem que vão se recuperar. Não, eu vou voltar para minha família, eu vou me recuperar, eu me recupero sozinho. É tudo conversa para boi dormir, porque ele está totalmente dependente, né? E com o tempo ele sofrerá as crises de abstinência e serão terríveis. Então ele tende a voltar, por mais que ele se afaste alguns dias, ele volta naturalmente em detrimento da necessidade que ele vai ter daquela droga, né? Até de psicológica, né? E, enfim. Então, o que acontece? Eu tenho batido muito nessa tecla aqui com relação a isso, né? O desembargador toma a decisão, mas ele não foi lá no meio. Ele não foi lá na Praça Princesa Isabel, lá na Cracolândia, ali, conhecer, observar, ver o que está acontecendo, né? Essas comissões de direitos humanos, agora que eles estão ali acompanhando, sabe? Mas nunca, sabe? Agora que polemizou, que a prefeitura resolveu mexer com isso aí, de tanto sofrer pressão dos moradores lá que eram prejudicados, né? Que pagam seus impostos, seus IPTUs em dia. Então ela resolveu mexer, polemizou e criou toda essa situação. Caso contrário, eles estariam lá morrendo, se matando, apodrecendo, e ninguém iria tomar providência nenhuma. Há quantos anos eles estão ali? Então é fácil para um desembargador fazer um despacho baseado em papel, baseado em escrituras, baseado em ideias técnicas, né? Mas ele não perde o tempinho dele precioso para ir lá dar uma olhada pessoalmente, ficar no meio ali, sentir, se sensibilizar como ser humano, né? Tem situações na vida que você tem que mostrar a sua sensibilidade humana.
sabe? E aí você entender do porquê isso, do porquê aquilo. Todos têm que passar ali por uma avaliação, como eu já falei em outras postagens. Eu falei tecnicamente ponto a ponto sobre a Cracolândia. Como deveria proceder. E agora sim está sendo feito da maneira correta. Agora está sendo feito tudo como eu postei. Podem ver, antes de eu postar, não que a minha postagem valeu por alguma coisa. Longe disso. Mas vejam, antes da minha postagem, vocês acompanharam pelos telejornais. Vejam como estava. Foi catastrófica a ação da prefeitura. Foi terrível. Quase matou pessoas dentro das casas lá. Tratando o ser humano como animal mesmo. Como se fosse um cachorro. Passa daqui, vai deitar pra lá. Sabe? É assim. No Brasil é assim. Aqui perto de casa mesmo. Tem um monte de morador de rua. Tá apodrecendo. Ninguém nem aí. Botam um apelido nele, tiram sarro, as pessoas ignoram ele. É assim, o Brasil está assim, mas isso por culpa dos governos. Os governos promoveram esse tipo de sentimento, né? Esse acostumar com a situação, sabe? E que todos ficam numa zona de conforto e que se dane quem está fora da zona de conforto, sabe? Então, você precisa ser cristão, você precisa ter sentimento, você precisa ter sensibilidade. Não só o cristão, de outras religiões também, mas que tenha sensibilidade, né? Que valorize o ser humano, na verdade. Então você vê um desembargador, um Ministério Público, que nem o Ministério Público, tira a bunda da cadeira, sai de lá do gabinete com o ar-condicionado, vai lá no meio, comissão, vai acompanhar, sabe? Então, é que nem ontem eu falei aqui, gente, são 1000 homicídios no Rio Grande do Norte. O que as autoridades estão fazendo? O que esses governantes estão fazendo? O que esse Código Penal não é reavaliado? Sabe? Que valor tem a vida hoje no nosso país? No último ano morreram 37 pessoas em conflitos por terra. O que eles estão fazendo que eles não vão lá acompanhar o mandado de prisão? A autoridade determinou os mandados de prisão e não mandou ninguém lá para acompanhar o processo? O que essas comissões de direitos humanos estão fazendo que não acompanham tudo? Que não vão lá com o representante legal acompanhar a ação da polícia? A mídia mesmo, o que a mídia está fazendo? Que ela cobre tudo, faz um sensacionalismo barato depois, quer audiência e não vai lá acompanhar a operação. Ah, fizeram tudo no quieto. Ah, fizeram tudo no quieto. Mas tem que ter uma lei que diz que é o seguinte, quando houver uma operação dessa, todo mundo tem que estar envolvido para acompanhar, para que não ocorram esses conflitos, ainda mais mortes. Então são mortes e mortes. Quantos conflitos anteriores não aconteceram? No Brasil demora 30, 40, 50 anos para você tomar uma providência. E nesses 30, 40, 50 anos morreram 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 pessoas. Que valor tem a vida nesse país? Fala pra mim. Então, é muito chato eu ter que falar um negócio desse aqui, mas essas autoridades, elas estão olhando muito pro rabo delas, pra conta bancária delas. Elas têm medo, podem ver. Teve um cidadão aí que quando o nome dele foi envolvido, ele caiu fora. Não falei nada não. Ele chamou o prefeito de mentiroso. Né? Será que o prefeito é mentiroso? Ele precisava se manifestar sobre isso. Eu gostaria de saber se ele é mentiroso ou não é. Porque o doutor Varela diz que ele é mentiroso. Que ele não falou nada, não. Então as pessoas que deveriam contribuir, dar a sua opinião sincera, franca, a sua opinião de ser humano, elas pensam muito no mundo profissional delas, nas contas bancárias. Né? Que elas podem de repente se denegrir a imagem ou ficar sem apoio, que amanhã os governos podem fechar as portas para elas. Elas não estão preocupadas com aquelas pessoas que estão morrendo lá, não. Com aquela avó tadinha que está atrás do neto lá de 15 anos, e esse neto de repente ele está até fugindo da avó porque ele sabe que a avó quer internar ele. 95% dos dependentes químicos não querem tratamento. Eles estão fora de si, não conseguem decidir por si próprio, eles não querem tratamento. Eles fogem disso como um rato fugir do gato. Isso eu estou falando com experiência própria, não é um Zé Mané que está aqui postando para vocês e falando a torta direita. Procurem as autoridades que trabalharam comigo, ou que eu trabalhei com elas, né? E perguntem como era o meu trabalho.
aqui no Centro de Assistência Social e Jurídica da Polícia Militar, como era o meu trabalho. Lá no Desafio, procurem, pelo amor exigente, procurem na cidade de São Carlos, perguntem na cidade de São Carlos para os professores mais antigos, né, para aqueles sabe, que eram da Secretaria da Educação no município lá, mais antigo. Pergunte como era a minha dedicação, meu esforço com relação a isso, na Baixada Santista. Então, quem está falando aqui é uma pessoa que viveu na prática todo esse problema. Agora vem os caras que querem tomar decisões tecnicamente falando, embasado em papel, embasados em leis, embasado em Constituição Federal. E muita coisa que estão nas leis hoje, no Código Penal, na Constituição Federal, já não vale de nada para nós. Não vale de nada para nós. O mundo evoluiu e tudo ficou para trás. É preciso revisar tudo isso aí, adequar tudo isso aí. Isso para o bem das pessoas, para o bem do ser humano, para o bem do brasileiro e da brasileira. Porque senão a vaca vai para o brejo. Então, eu vejo muita coisa, gente, que não tem cabimento. Vai me desculpar, mas não tem cabimento. Pô, eu gostaria que essas instituições, elas continuassem com seu dever de ofício, zelando pelas leis, né, pelo cumprimento das leis, né, tanto de Código Penal quanto da Constituição Federal e outras leis vigentes no país, dentro dos municípios, Estado, da nação, mas tem que haver ousadia, em determinados momentos tem que haver coragem de entender que, olha, o caminho é este, não tem como, para mim salvar aquela vida, eu preciso, sabe? Eu lembro quando surgiu essa situação aí, que, por exemplo, uma pessoa baleada, ou que desmaiasse na rua, ela tinha que ser socorrida pela ambulância. Então veio a ordem do comando e quem descumprisse ia arcar com as consequências. Quantas pessoas baleadas eu não socorri? Porque não ia dar tempo da ambulância chegar no local, gente. A pessoa ia morrer antes. Quantas pessoas eu não grudei e joguei no banco de trás e falei pro parceiro, vamos socorrer. E teve parceiro meu que falou, você vai complicar minha vida, eu assumo a responsabilidade. E corria pro pronto-socorro e chegando lá o médico falou, olha, mais alguns minutos essa pessoa tinha morrido. E aí? Se essa pessoa morre, quem assume a responsabilidade? O governo do estado? Nevermore! Nevermore! Jamais! Eles não assumem responsabilidade nenhuma. Eles jogam tudo pra cima da polícia militar, da polícia militar, da polícia militar. Parece que a polícia militar é um retentor de porcariada do governo do estado. Das incompetências e incapacidade deles. Podem ver. Movimento, polícia militar. Não sei o que, polícia militar. Socorrer, polícia militar. Não sei o que, polícia militar. Tudo é polícia militar. Eles usam a polícia militar para se proteger até da população. E o policial militar, que é profissional, que ganha o pãozinho dele ali, ele tem que cumprir com a obrigação de cumprir a ordem. Não cumpre para ver, porque tem um Código Penal Militar que manda ele para cadeia, que acaba com a vida dele. E depois a família fica aí, a Deus dará, passando fome. A população precisa saber de muita coisa que acontece nesse país que ninguém sabe. E nós estamos aqui para passar isso para vocês. Então, polícia é para quem precisa de polícia, sabe? E justiça é para quem precisa de justiça. E no momento que nós estamos precisando é de justiça. Justiça. Nós estamos precisando de pessoas ousadas, pessoas corajosas, pessoas com caráter, com brio, com ética, pessoas que chegam e mostrem para que chegaram. Sabe? Bata no peito e fala, aqui é comigo, velho. Estamos chegando para resolver o problema. Vamos sanar esse problema. Vamos acabar com isso aqui. Vamos preservar a vida e o direito do cidadão e custe o que custar. Porque é isso que a polícia faz hoje. No passado, não.
No passado a polícia estava a serviço do Estado e da elite. Da elite. Dos milionários, os grandes latifundiários, os grandes industriários da época. Porque os comandantes estavam ali e a elite exigia. Por quê? Uma coisa depende da outra. Dinheiro, né? Você precisava de dinheiro. Quem tinha o dinheiro? A elite. A elite era militar? Não. A elite não era militar. A elite não era da força pública. A elite não era das forças armadas. Mas enfiava, injetava o dinheiro e mandava e desmandava. Muita coisa que aconteceu com relação a torturas, absurdos. Bom, deu pra ver nessa porcaria da Rede Globo aí, que a minha esposa tem comentado. O que acontecia ali? Pessoas foram torturadas em decorrência de um empresário. O cara queria aquilo e foi feito aquilo. E não foi nem militar que fez a coisa, porque doicode, esses negócios que tinha lá, eram outros policiais que não eram militares. Agora, rotular é muito fácil. Rotular é muito fácil. Hã? Quem você vê fardado na rua, com viaturas, giroflex ligados, aparecendo, que é para aparecer mesmo, porque pratica o policiamento ostensivo preventivo. É para aparecer mesmo. A polícia militar não pode se esconder, ela tem que aparecer o tempo todo. Todo mundo tem que estar vendo a polícia militar ali, ó. Todo mundo. Agora, e os outros que não apareciam? E os outros que não apareciam? Né? Aí, um amigo meu, que eu vi crescer praticamente profissionalmente, um jovem, né? Que eu sempre tive muita consideração, muito respeito, muito carinho, né? Que eu vi do nada, na minha cidade lá, ele posta pra mim assim, porque eu fiz uma postagem de uma entrevista que ocorreu com o General Figueiredo. E é interessante, porque ali ele está sendo entrevistado por um repórter da Globo, que está até hoje na Globo, se eu não me engano, e ele está explicando a maneira de pensar dele. Em nenhum momento esses caras queriam ficar em governo. Em nenhum momento. Esses caras não assumiram o governo à toa. Eles foram empurrados para assumir o governo. Eles tiveram que fazer algumas coisas. Agora eles não puderam conter alguns abusos, como hoje. Ou vocês acham que hoje não ocorrem abusos? Ocorrem abusos, mas a polícia tem a corregedoria, a polícia está em cima. Quando o cara é pego, o Código Penal Militar é duro, aumenta a pena do cara em 1/3. Se o cidadão aqui, ele é condenado por roubo, ele tem uma pena. Se o policial militar for condenado por roubo, ele tem a pena mais 1/3. Que é pro cara sentir mesmo o poder do braço forte da lei. Ora as bolas! Agora, minha santa paciência, ele manda pra mim um recado. Olha, se você não parar de me mandar essas postagens, porque eu sou contra o regime militar, eles mataram muita gente, eles não sei o que, papapá, eu vou bloquear você. Cara que eu considerava meu amigo, meu parceiro, democrático. Eu escrevi para ele, olha, num regime democrático de direito, eu digo a você, o mesmo que falei a Paulo Otomani. Uma vez eu critiquei o PSDB, uma não, várias vezes, né? Paulo Otomani mandou uma postagem para mim, eu estava aqui em São Paulo, se você continuar a criticar o PSDB, eu bloqueio você. Eu falei, fique à vontade, bloqueei eu primeiro. Eu bloqueei primeiro. Porque foi ele que falou. Eu bloqueei primeiro. Eu primeiro escrevi, olha, eu vou poupar você então das minhas críticas. Mas continuarei criticando. Quem quer que seja o partido que seja. Ponto. Estou bloqueando o senhor. Ponto.
E o mesmo eu fiz agora com o Jefferson. A mesma coisa, o Jefferson Vieira. Se ele não é democrático, se ele não é tolerante, eu sou tolerante, é que nem eu falei para ele agora aqui, na minha escritura. Eu falei assim, quantas coisas você me mandou, eu era contrário. Mas nem por isso eu criei um conflito ou alguma coisa do tipo com você, porque eu entendi que democraticamente é um direito que você tem de pensar da forma como você pensa. Então veja, eu sou sargento reformado da Polícia Militar. Eu sou democrático, sou tolerante. Ele nunca passou perto das fileiras militares. Ele nunca passou perto do Código Penal Militar. Ele nunca passou perto de nada. E aí ele vem e diz para mim assim, se continuar mandando essas postagens, que eu mando para todos, é um grupo que eu tenho, que eu mando para todos, eu vou bloquear você. Fique à vontade, desculpe, eu não sabia que você era tão intolerante assim, tá? Agora, num regime democrático de direito, continuarei a postar. E pouparei você, estou lhe bloqueando. E bloqueei ele. Assim que funciona. É assim que funciona. É olho no olho. Sabe, aqui não tem rabo preso com ninguém, não. Aqui eu não falo uma coisa e sento em cima do rabo. Nada. Para. Então, é importante que as pessoas entendam melhor as coisas. E é isso que eu busco fazer. Entender melhor as coisas. Colher informações e entender melhor as coisas. Sabe? Eu não quero ficar do lado errado, né? Ou achar que o lado que eu estou é certo. Não. Eu quero colher informações. Para quando eu puder fazer uma explanação, eu fazê-la com justiça, com convicção, com conhecimento de causa, sabe? Então, tenha santa paciência, né? Eu vejo aqui, ó, Comissão Nacional da Verdade. É da verdade ou da meia-verdade? É da verdade ou da meia-verdade? Fala para mim. Porque você ouve muito desde a infância, no primário, ensino médio e até a universidade, aquilo que os professores embutiram na sua cabeça. Agora, existem os caras que são assim, ó. Eles aceitam o que foi falado para eles e não avaliam outros casos, outras situações, outras possibilidades. Não avaliam por que aquilo aconteceu. Não tem curiosidade nenhuma. Eles vão, a Maria vai com as outras. Ele ouviu aqui, ele solta aqui. Igualzinho. E às vezes dá uma incrementadinha. Então, não é assim que funciona para mim. Para mim, Comissão da Verdade, para mim foi da meia-verdade, mostra um lado só, não mostra que é a elite que comandava tudo, que é a elite que injetava o dinheiro, que é a elite que induzia os militares, na época, a tomar atitudes um pouco não, às vezes muito truculenta, certo? Mas por outro lado, nós tínhamos um outro lado também, um outro lado que queria dar golpe, um outro lado idealista, um outro lado que queria impor sistemas para o Brasil que não ia funcionar, sistemas comunistas, sistemas até nazista. Até nazista, procurem na história, vocês vão ver. Até nazista, sabe? Aí nós tínhamos a emissora de televisão que apoiou o regime militar, que hoje vem pedir desculpa em público, dizendo que foi um erro. Foi erro! Como é que você pode pedir desculpa por aqueles que estavam lá, estavam vendo, estavam convivendo com a situação? Eram elite, eram elite. Por isso que apoiaram o regime militar. Então, as verdades mesmo, a Comissão Nacional da Verdade falou meia verdade. Ela foi no mesmo embalo dos filmes, das novelas. Entende o que quer dizer? Dessas novelas aí que mostram tantas coisas bonitas, né? Induz o nosso jovem a tanta porcariada, né? Bom, essa é outra conversa que eu vou falar com vocês posterior. Então, a elite teve uma participação muito grande em cima disso. A elite motivou que as Forças Armadas tomassem conta. E devido à circunstância, porque chegou-se a um ponto que não tinha mais como. As Forças Armadas não queriam e foram obrigadas.
Então, exigências, atendendo a exigências da elite. E Paulo Maluf, na época, que é essa figura maravilhosa, sensacional que nós temos aí, e de outros, né? E de outros que foram embora do país, que queriam trazer para cá essa bandalheira que aí está hoje. Né? Senão não era para ser do jeito que está sendo. Né? Uma hora eu vejo a mídia e a população dizendo que a Dilma é terrorista, bandida, comandava grupos terroristas, matou, explodiu, assaltou os trens que faziam a condução de dinheiros para pagamentos, né? A Dilma é a bandida, nossa senhora, eles põem a Dilma, cada postagem assim, é uma presidente que foi vítima de impeachment, só que aquele negócio, ela correu junto com os caras, ela se omitiu, certo? Ela tem que arcar com as consequências, mas, depois de todos esses 2, 3 anos aí, essas reviradas que a Polícia Federal deu, até agora, na conta da Dilma, não vi nada. Pode ser que esteja escondido em algum paraíso fiscal, mas na conta da Dilma não vi nada. Mas esse é um outro ponto. Mas a Dilma é terrorista, a Dilma é isso, a Dilma é aquilo, a Dilma é aquilo outro. O Lamarca é um puta de um traidor da pátria, é um vagabundo, é isso, é aquilo outro, que o Lamarca matou, que o Lamarca revoltou-se contra o sistema brasileiro, a nação brasileira, ele e a sua tropa mataram muita gente, sabe, muitos militares, porque eles eram militares, mas eles eram idealistas, eles eram revoltados. Então, o que eles mataram de policiais militares não está escrito. O Mendes Júnior hoje é herói por causa disso. O Lamarca matou ele na frente da tropa para mostrar, ó, esse é o exemplo que eu vou dar para vocês. Matou ele a sangue frio. E depois eu acompanhei na Assembleia Legislativa, eu estava lá, inclusive eu ocupei a tribuna, eu falei tanto para um lado como para o outro, como eu estou dizendo, avaliei os dois lados, entendeu? E dei a minha opinião. Falei, senhor, por um lado você tinha o Mendes Júnior, no instinto e cumprimento do dever legal e a sua tropa. Por outro lado você tinha um idealista com a sua tropa revoltado com o sistema. Então foi um período, foi um momento histórico, que tem muitos detalhes que giram em torno disso que não dá para falar agora, sabe? Mas eu procurei ser imparcial e mostrar os dois lados. Tanto que o Lamarca foi promovido, né? Me parece que depois o Mendes Júnior foi promovido, as famílias recebem os benefícios referente à morte de ambos os oficiais aí, né? Então, uma hora fala isso, aí outra hora não. Os militares do regime militar, eles torturavam, eles isso, eles aquilo, eles cometiam abuso, pá. Então, o Brasil está confuso. O Brasil mesmo não sabe quem está certo e quem está errado. Prestem atenção. Ora atacam terroristas, Dilma e Companhia Limitada. Ora atacam Lamarca, que revoltou-se com a sua tropa e tal. Ora ataca o regime militar. Né? Enfim, e agora ataca os corruptos, vagabundos, traidores da pátria, os propineiros, os superfaturadores de obras, os lavadores de dinheiro. Quer dizer, o que o Brasil quer? O que o Brasil pensa? Sabe? Aí você vai numa escola, você não vê, né, na grade escolar, ensinamentos primordiais com relação ao Brasil. Ao Brasil. Até, por exemplo, tirando o PROERD, o Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, que é da Polícia Militar, de iniciativa da Polícia Militar, não desse governo que está aí, que deu certo, que as crianças adoram e aprendem. Você não vê um trabalho desenvolvendo dentro das escolas públicas e privadas no combate às drogas. Porque eu quero ver se amanhã ninguém comprasse droga, como é que o traficante iria sobreviver. Agora,
mas cesárea é tão difícil. Sim, a gente tem que começar um trabalho agora, para daqui 10 anos começar a colher os resultados. Eu prego isso há 30 anos, há 20 anos. Vamos começar um trabalho social agora, dentro das escolas, orientando esses jovens. Ou vocês esperam que eles primeiro peguem as orientações dos traficantes? Por isso que eu, naquela época, já me antecipava. E eu dizia para os alunos nas minhas palestras: aprendam comigo, para vocês não terem a necessidade de aprender com vagabundo, com traficante, com pessoas que querem destruir vocês e a família de vocês. E eu falava com ênfase. E esses jovens, talvez alguns estejam até me ouvindo agora. Pais de família, médicos, advogados, policiais, graças a Deus. Então, nós precisamos entender essas coisas, gente. Se nós não entendermos isso, fica complicado, né? Então, nós precisamos o quê? O que motivou o golpe de 64? Vamos estudar o que estava acontecendo no país. A coisa não era boa, né? Desde a colonização, pelos portugueses, etc e tal, a coisa era horrível. O Brasil era explorado constantemente e vivia em pé de guerra. Né? Tiradentes que eu diga. Morreu enforcado. Por que ele morreu enforcado? Porque as coisas estavam andando bem? Ele não ia morrer enforcado se as coisas estavam andando bem. Tantas pessoas não iriam morrer por ele se as coisas estavam andando bem. Então, vejam que desde lá as crises vêm vindo. Aí nós tivemos a Primeira, Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve algumas participações. Né? Participações. Algumas positivas, outras negativas. Né? O povo era escravizado. Já escravizava lá atrás os negros, que traziam da África. Os índios escravizavam, que eram os donos dessa terra. Depois começaram a escravizar quem? Os italianos, né? Os próprios brasileiros, né? Na industrialização, no processo de industrialização, eles escravizavam esse povo. E a elite, cada vez mais rica, milionária, como hoje. Como hoje. E hoje, com a tecnologia avançada, está piorando cada vez mais. Porque, eu já disse aqui em outras postagens, aonde você usava 200 boia fria, você usa uma máquina com 3 caras. Numa sessão de uma empresa, onde você usava 40 funcionários, você usa 3 apertando o botão. Cadê o emprego que estava aqui? Né? Aí você dá isenção de impostos, você dá uma área enorme de terra do Estado para construir a empresa ou do município. Então, gente, acorda! Esse menino que eu respeito, menino inteligente, menino que me parece como eu, quando era jovem queria ir para o seminário, pena, não é que pena, não deu certo na época. Mas eu não me arrependo, graças a Deus. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, tranquilo. Né? Mas eu tinha sonho, 13, 14 anos, de ir para o seminário em São Carlos. Não deu certo. Né? Esse menino também. Então veja, para de bloquear. Vamos abrir a cabeça, democraticamente falando, e vamos respeitar a opinião dos outros. A intolerância, né? Não é uma virtude, passa longe disso. A intolerância é um defeito, e um defeito gravíssimo. Gravíssimo. Se você não souber controlar isso dentro de você, a tendência é você sofrer e fazer as pessoas sofrerem. Então, vamos pensar, né, gente? Atitudes, atrocidades cometidas pelos idealistas, pelos revoltados, sabe? Também ocorreram. Também ocorreram. Aí, se os militares queriam tanto poder, por que anistiou depois? O general Figueiredo anistiou todo mundo. Por quê? Por que não deixou esse povo lá fora? Talvez tivesse evitado que tudo isso estivesse acontecendo no país. Talvez tivesse evitado milhões de mortes.
Porque a partir desse momento que anistiou esses caras vieram, passaram a compor grupos e levaram o país a essa crise sem precedente, política, econômica e moral. E esse povo que sofreu e perdemos ao longo desses anos milhões de vidas. Milhões estou falando. Milhões estou falando. Sem exagero. Perdemos sim milhões de vidas. Por conta desses caras, dos desvios, da falta de recursos, das carências, das necessidades, de tudo que vem acontecendo no país. Entendeu? Então olhem os fatos do passado, por que ocorreu aquilo, sabe? Poderia não ter ocorrido, poderia os militares não terem tomado conta, se as coisas andassem como deveriam andar. É que nem agora. Se as coisas andarem, equilibrarem, entrarem no eixo, sabe? E nós botarmos todos esses vagabundos para fora, os militares não têm interesse nenhum. Já foram perguntar para o general. O general falou, gente, nós queremos que se cumpra a Constituição Federal. Faça as coisas como se deve. Se nós percebemos que as coisas não estão andando como se deve, aí nós vamos ter que tomar uma atitude. Óbvio. Óbvio. Antes que destrua um país. Antes que arrebente a população brasileira. Que eu acho que já passou da hora. Mas foi essa a resposta que eu tenho acompanhado pela mídia que foi dada. Olha, foi feita até reunião que as coisas caminhem dentro da legalidade. Foi isso que o militarismo agora pediu. E outro, é um militarismo democrático. Geração democrática. Todos esses jovens, oficiais, todas essas pessoas que estão aí, generais, elas já começaram num sistema diferente lá atrás. Democrático. Frequentando escolas e aprendendo desde o primário, ensino médio, universidade, ingresso nas Forças Armadas, como conviver democraticamente. E ouviram barbaridades e assimilaram. Só que hoje eles estão vendo que eles estão servindo a pátria deles e que se eles fossem levar a ferro e fogo, tudo aquilo que falaram para eles lá de um lado só, de uma versão só, hoje eles não estariam sequer servindo a pátria. Sequer servindo a pátria. Se eles fossem ouvir todas as barbaridades de um lado só, uma versão só como ouviram, e não ouvisse a outra versão, eles iam dizer assim, eu quero sair fora disso aí, não vou servir pátria nenhuma não. Esses caras aí tá louco. Então, vamos raciocinar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem umas coisas que esses arcaicos aí, esse pessoal antigo, insiste em pregar, sabe? Eles são rancorosos. Eles, sabe, aquilo, sabe? O povo americano, eles perderam milhares e milhares e milhares de filhos, de pais, no Vietnã, no Iraque, em tantas outras guerras aí. E eles foram o peso maior, né? Junto com a União Soviética, óbvio, contra a Alemanha, contra o Hitler. Mas quantas pessoas não perderam a vida? Agora, o que vai fazer? É a história. É a história. Né? É a história. Então, veja bem, no momento, eu não vejo os militares em nenhum instante ameaçarem a democracia, muito pelo contrário. Eles querem a democracia preservada. Ai daquele que se pôr contra a democracia. Eles querem a democracia preservada. Agora, eles querem que a política brasileira seja moralizada, entendeu? E, enfim, né? E nós precisamos, né, pensar muito. General Figueiredo anistiou os caras vieram e fizeram o que estão fazendo, sabe? Levando o nosso povo pro buraco. Em todos os sentidos, culturalmente falando, economicamente falando, politicamente falando, só prejuízo. Estão arrebentando o nosso povo. E a única coisa que eu quero é que daqui 30 anos
40, não seja criada uma comissão da verdade para mostrar para o povo, para os jovens universitários, né, que mais uma vez os vagabundos tentaram acabar com o país. Tentaram lá atrás os grandes poderes econômicos, os grandes latifundiários, os coronéis, que pagavam para terem seus políticos e decidirem tudo aquilo, tudo era decidido em favor deles e não do povo. E essa cultura que vem até hoje, porque esses caras, eles não acreditam que foram eleitos pelo povo, pelo voto democrático de cada um. Eles acreditam que foram eleitos pela propina que esses caras deram, pelo dinheiro que eles deram e propiciaram a vocês o churrasco, a dentadura, o dinheirinho antes e depois da eleição. E tá, por isso que eles agora procuram retribuir o que a elite fez por eles, o que o dinheiro fez por eles. Aqueles que deram a grana para eles e prejudicaram o país. E agora estão os dois Estados Unidos lá, tem que trazer para cá. Tem que trazer para cá. Né? Tem que pegar os caras. Você vê, naquele tempo, né, abusavam, e eram abusos mesmo, torturavam para descobrir as coisas. Onde estava A, onde estava B, os líderes, onde estavam sendo treinados, aonde era o quartel-general, onde estava o dinheiro que foi roubado do trem pagador, torturavam. Quem eram as lideranças, pá. Né? Hoje, arrumaram a delação premiada. E aí a delação premiada agora, né, se tornou o único jeito de vocês chegarem nesses vagabundos. Porque eu gostaria que aparecesse um brasileiro, uma brasileira, e ensinasse uma forma, uma maneira, um modo operante, que fizesse com que nós chegássemos no chefe, nos vagabundão chefe, com prova, com evidência, para punir eles de todas as atrocidades que cometeram contra o Brasil, contra esse povo trabalhador. Eu faço aqui um desafio publicamente. Você que está aí me ouvindo agora, você, do mais velho ao mais novo, crie um jeito, um dispositivo inteligente. Você é inteligente, eu sou burro. Um dispositivo que consiga tirar das pessoas as informações necessárias para que nós cheguemos nos pais, nos cefãos, nos grandes vagabundos desse país. Faça isso. Se você fizer, eu beijo seus pés em público. Pode as câmeras, eu beijo seus pés. Eu agacho e beijo seus pés. Descubra um jeito. Se funcionar, se nós começarmos a pegar os grandes bandidões, deixamos as delações premiadas de lado. Os grandes bandidões, deixamos as torturas de lado. Os grandes bandidões, os grandes traficantes, os grandes FP desse país, se você criar um dispositivo tranquilo, que não precise de nada disso, dar benefício para ninguém, torturar ninguém, não precisa nada, e nós prendemos os caras, eu beijo teus pés em praça pública. Tô prometendo, eu beijo teus pés em praça pública. Tá bom? Só tem uma situação que eu beijaria os pés. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas, se você criar, eu beijo os seus também. Tá feita a promessa. Tá feito o desafio. Muito obrigado, gente. Desculpe se falei para mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares.
Beijo no coração de vocês.